Oi, turma! Hoje a gente vai começar o estudo da nova Lei de Migrações e vai seguir com ela agora ao longo do semestre. E a nova Lei de Migrações, ela é uma lei bastante recente, é uma lei de 2017, e então tem muitos assuntos ainda novos, né? Muitas discussões ainda sobre essa lei. E ela é uma lei, então, que vai tratar sobre os direitos e deveres do migrante, aquela pessoa, né, que vem com o objetivo de estabelecer residência no país, mas também daquela pessoa que é um estrangeiro visitante no país. Então, vai falar sobre direitos e deveres do migrante e do visitante, e por parte dos migrantes e visitantes, e também vai estabelecer princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas, então, para o imigrante. Essa lei ela é bem importante porque ela vai estabelecer uma mudança de paradigma em comparação com a legislação que a gente tinha anteriormente. A legislação anterior que regulava esse tema era o Estatuto do Estrangeiro de 1980. Então, de 1980 até 2017, vigorou no Brasil o Estatuto do Estrangeiro. Qual é a peculiaridade com relação ao antigo Estatuto do Estrangeiro? É que foi uma lei elaborada durante o período da ditadura militar no Brasil. Então, era um período em que não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de opinião, não havia liberdade de reunião, os partidos políticos eram regulados e controlados, havia cerceamento do direito de defesa, muitas vezes a justiça militar julgava crimes civis, inviolabilidade de correspondência, enfim, uma série de direitos humanos eles eram cerceados nesse período. E o Estatuto do Estrangeiro, embora ele já tenha sido desenvolvido num período mais para o final da ditadura militar, né? A ditadura militar ela iniciou em 1964, o Estatuto do Estrangeiro ele é de 1980, ainda assim ele vai ter a característica daquele período histórico, que é no sentido de ver o estrangeiro, então, como alguém que é inimigo. A lei ela tinha uma preocupação excessiva com a questão da segurança pública, a questão da proteção dos empregos dos brasileiros, em detrimento do estrangeiro, a migração era vista como algo ruim. Então, o Estatuto do Estrangeiro ele tinha essa conotação muito mais de proteção da segurança nacional do que propriamente da proteção com o objetivo de assegurar direitos e deveres do estrangeiro. Né? Então, o Estatuto do Estrangeiro ele era desse período, de 1980, inclusive muito anterior à nossa Constituição Federal, e por isso muitos dos preceitos ali estabelecidos também são, de certa forma, contrários ao que depois vai se propor a nossa Constituição Federal, que vai tratar brasileiros e estrangeiros da mesma forma, com os mesmos direitos e obrigações. Então, para vocês terem uma ideia e comparar o objetivo, a diferença de objetivo das duas leis, eu trago aqui na sequência os primeiros artigos do Estatuto do Estrangeiro e da nova Lei de Migrações. Então vejam aqui o artigo 2º do Estatuto do Estrangeiro, ele vai dizer que a aplicação dessa legislação, ela tinha o objetivo, né, de assegurar a segurança nacional, a organização institucional, os interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil. Então ela era uma legislação bastante conservadora e nacionalista, com foco na proteção dos trabalhadores nacionais, na garantia da segurança nacional, e estabelecia uma burocracia bastante complexa para o imigrante, justamente para desestimular a entrada de estrangeiros no Brasil. Já o artigo 1º da nova Lei de Migrações, ela muda completamente o foco. Então, ele diz que essa lei ela vai dispor
sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante, né, regulando a sua entrada e estadia no país, estabelecendo princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Então, essa lei atual de 2017, ela tem um foco muito maior nos direitos e garantias do imigrante do que a legislação anterior. Inclusive, a própria mudança de nomenclatura, ela é algo importante, porque o Estatuto do Estrangeiro utilizava justamente a palavra estrangeiro, que é uma palavra justamente para definir alguém que é estranho, que é diferente, que não pertence àquele lugar, né? Então ele tem uma conotação muito mais negativa do que a atual legislação, que usa então o termo migrante, que é essa pessoa que se desloca de um país ou de uma região geográfica a um outro país ou outra região geográfica. É um conceito muito mais genérico, que abrange o imigrante, o emigrante, o apátrida, o refugiado. Então, desse modo, várias circunstâncias diferentes. Ela vai trazer uma série de inovações comparado à legislação anterior, né, de 1980. Por exemplo, o artigo 3º, ele vai tratar de repudiar a xenofobia, o racismo ou qualquer forma de discriminação, então como uma forma de proteger o estrangeiro, né, principalmente da prática desses crimes, que é algo muito comum em relação ao estrangeiro. Inclusive, no período em que se estava colocando em discussão o projeto de lei, dessa lei de imigrações e sendo votado no Congresso, muitas manifestações surgiram contrário à proteção dos direitos do imigrante, alegando que a legislação ia contribuir para um aumento do número de imigrações, que isso ia comprometer o trabalho dos postos de trabalho dos brasileiros, manifestações de cunho racista, manifestações de cunho xenofóbicos. Então, a lei ela vem justamente para repudiar esse tipo de prática que, inclusive, aconteceu durante a votação dessa legislação. Tá? Outras inovações são a possibilidade do estrangeiro se defender em um procedimento de repatriação. Então, antes dele ser reenviado para a sua pátria de origem, ele pode se defender, né? E solicitar permanência no Brasil. A deportação também, que na verdade seria a entrada irregular de um estrangeiro em território nacional, ela, via de regra, não pode mais ser imediata, né? Então, uma vez que ele está irregular, ele não pode ser imediatamente deportado, mas isso vai depender de um processo e também ele vai ter o direito de se defender. A gente vai ter ainda medidas de cooperação internacional que foram incluídas nessa legislação, por exemplo, a questão de transferência de um estrangeiro para que a pena seja executada em um local onde ele está próximo da sua família, a questão da isenção de taxas de regularização para os estrangeiros hipossuficientes, a questão da autorização de residência, inclusive uma das possíveis autorizações de residência é com o objetivo de reunir a família. Os benefícios assistenciais, eles também vão se estender ao imigrante. Então, é uma série de inovações que a lei de imigrações ela traz no sentido de proteger, assegurar os direitos desse estrangeiro que está, desse imigrante que está morando ou estabelecendo residência no Brasil. Como eu falei para vocês, no período em que essa legislação ela estava sendo elaborada, o projeto de lei tinha ido para o Congresso para votação, houveram várias manifestações, foi convocada a sociedade civil para participar da elaboração do projeto de lei, então organismos que defendiam a proteção do migrante, membros da sociedade civil foram convocados para dar pareceres e opiniões sobre esse projeto de lei. Muitas coisas foram levadas em consideração, mas outras não foram tão bem incorporadas na legislação atual.
Inclusive, quando o projeto, depois de passar pelo Congresso Nacional, foi encaminhado para o presidente da República, na época o presidente Michel Temer, ele ainda vetou algumas das previsões que estavam na legislação, que eram bastante protetivas em relação ao imigrante. Por exemplo, o texto original da Lei de Imigrações previa a possibilidade do imigrante preencher cargo, emprego e função pública, com exceção daqueles destinados aos brasileiros natos, que tem na Constituição Federal, mas esse dispositivo foi vetado e não está mais presente na Lei de Imigrações. Outra previsão que tinha e que foi vetada era a regularização dos estrangeiros que tinham entrado antes de 2016 no país e estavam há mais de um ano. A ideia era regularizar essas pessoas, né? Autorizar a residência desses imigrantes. Esse artigo também foi vetado. Outro veto que foi feito pelo presidente Michel Temer na época foi com relação à questão da reunião familiar, né, autorização de residência para reunião familiar e concessão de visto, né, para que houvesse essa reunião familiar. E na época a previsão original ela estabelecia que essa reunião familiar ela não dependia só de relações de parentesco, mas ela poderia se estender a relações de dependência afetiva ou fatores de sociabilidade, então ela era muito mais extensiva e isso foi vetado, então permaneceu no texto a questão de possibilidade de reunião familiar só em razão ou hipótese de parentesco. Tá? Então, esses foram alguns dos vetos, né? Se vocês quiserem, tem toda a lista dos artigos e disposições que foram vetados pelo presidente na época e que, então, não constam hoje na Lei de Imigrações. Um outro problema também, e é uma crítica feita à legislação, é que, apesar de se reconhecer que ela é uma legislação importante, ela é uma legislação inovadora, ela hoje está muito mais em consonância com a nossa Constituição Federal, com os direitos fundamentais, com as próprias legislações internacionais de proteção do imigrante, ela deixou muita margem para que legislações posteriores regulassem alguns temas. Né? E o decreto legislativo que veio depois regular alguns desses temas, na verdade, ele foi bastante conservador e, inclusive, distorceu algumas das previsões que existiam e interpretações que existiam no texto esse da Lei de Imigrações. Então, esse decreto que vem regulamentar, ele é bastante criticado hoje em razão disso, de desviar qual é o objetivo, a finalidade original da Lei de Imigrações. Falando um pouquinho sobre o texto da Lei de Imigrações de 2017, no artigo 1º eu já mencionei para vocês, ele vai trazer quais são os objetivos da lei e uma parte bem importante também é uma parte de definições que vem nessa Lei de Imigrações. Então ela vai definir quem é o migrante, que eu já falei para vocês, que é essa pessoa que se desloca de um país ou de uma região para um outro país ou para uma outra determinada região geográfica. O imigrante, que é a pessoa nacional de um outro país ou apátrida que trabalha ou reside de forma estável ou temporária, né? Ou definitiva, né? No caso, no Brasil. Então, é aquela pessoa que vem, que imigra com o objetivo de aqui permanecer. Então, alguém que seja de uma outra nacionalidade, por exemplo, muito comum, haitianos que migraram para o Brasil, que vieram aqui com o objetivo de morar e trabalhar. Também a gente tem a figura do emigrante, que é então aquela pessoa, aquele brasileiro que sai do Brasil para justamente ir morar de forma temporária ou definitiva no exterior, mesma coisa, né? Vai em busca de trabalho, em busca de se aperfeiçoar em termos de estudo, então aquela pessoa que sai do Brasil e vai para o exterior. A gente tem também a questão do residente fronteiriço, que é aquela pessoa então que mora num país limítrofe, então atravessou a rua, está no exterior. Né? De um lado é o Brasil, do outro lado a gente tem Santana do Livramento, e do outro lado a gente tem Rivera, que é
no Uruguai. Então, esse é o residente fronteiriço. Com relação ao residente fronteiriço, até é algo interessante de trazer um veto que foi feito na lei de imigrações, com relação à população indígena, porque o texto original ele previa que os indígenas eles poderiam circular normalmente nas terras indígenas, ainda que elas pertencessem a 2 países diferentes. Então, no que diz respeito às terras indígenas, como se trata de uma questão cultural, de apego à terra, não se estabeleceria essa fronteira dentro de um território indígena. Essa previsão, ela foi vetada, né, e agora, então, essa população indígena, ela não tem essa livre circulação dentro do seu próprio território indígena, que acaba, muitas vezes, comportando dois países, o território de 2 países, né? E um outro conceito que a legislação traz é o de visitante, que é aquela pessoa que é nacional de um outro país e que vem para o Brasil para uma estadia curta, sem uma pretensão de se estabelecer aqui. Então, no artigo 1º, vocês vão encontrar essas definições, também a definição de apátrida, que é essa pessoa que não se considera, que não pode ser considerada nacional de nenhum país. Certo? Uma outra questão importante dessa parte inicial da legislação é o artigo 3º, que vai falar sobre a política migratória, e ela vai dizer que a política migratória ela vai se reger pela universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, que já são características, né, normalmente dos direitos humanos, e, na verdade, o objetivo é garantir que esses direitos eles sejam assegurados a todos de forma universal, que assegurando um direito a gente vai estar consequentemente assegurando os demais direitos, que não tem como assegurar só um grupo de direitos e não outros direitos, né? Inclusive isso se reflete no próprio artigo 4º da Convenção, já que no artigo 4º ele vai dizer que são reconhecidos ao brasileiro e ao estrangeiro os mesmos direitos e garantias fundamentais, né? Então, não há essa divisão de direitos que poderiam ser reconhecidos ao migrante e outros que não deveriam ser reconhecidos ao imigrante. Então ele vai dizer que tanto os brasileiros quanto o migrante, ele tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, entre outros, né? Também é interessante porque se assegura ao estrangeiro agora, assim como os brasileiros, o direito de reunião para fins pacíficos, que é algo que, por exemplo, o Estatuto do Estrangeiro ele proibia, né? Justamente em razão do contexto de ditadura militar. Por fim, pessoal, para terminar essa parte inicial, queria comentar um pouco sobre o artigo 3º, que vai tratar dos princípios e garantias, né, da política migratória brasileira. Ali vai trazer um rol com uma série de diretrizes e princípios, né, que é interessante vocês darem uma olhadinha, um rol bastante extenso. Mas vou destacar alguns princípios que são bem importantes, como, por exemplo, o inciso 3º do artigo 3º, que vai tratar da não criminalização da migração, que é um tema que vocês vão discutir até, inclusive, mais profundamente, mais adiante na disciplina, mas que trata então de que a migração ela não pode nem deve ser criminalizada. Na verdade, é desmistificar essa ideia de que o imigrante é alguém que possa comprometer a segurança nacional. Na verdade, se tratam de pessoas que por algum motivo, e muitas vezes nem por sua vontade, precisam sair do seu país. Um outro princípio é o do inciso 5º, que vai tratar da promoção de entrada regular e de regularização documental. Então, ao contrário da legislação anterior, o objetivo dessa legislação é desburocratizar, é tentar regularizar o estrangeiro que vive no Brasil. Até porque é uma questão de conhecer quem é essas pessoas que estão aqui no nosso território nacional. Então, para o próprio Brasil é algo positivo, né? Saber quem são essas pessoas, onde elas estão e fazerem parte dos números, né?
do Brasil e como estabelecer políticas melhores que atendam a essas pessoas. Um outro princípio importante é o da acolhida humanitária, que é uma inovação trazida também pela Lei de Imigrações, que a gente vai falar mais adiante. Um outro princípio que é bem interessante é a questão do acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais. Já falamos um pouco sobre isso, né? Mas não custa reforçar. Se trata de um princípio que está na Lei de Imigrações. A questão da observância dos tratados internacionais, a questão do direito à reunião familiar do migrante. Então, são todos princípios que estão previstos ali no artigo 3º da Lei de Imigrações, e com isso, então, a gente encerra essa primeira parte introdutória dessa legislação específica que visa, então, assegurar direitos e deveres para o migrante.